E já estamos de volta ao Vivo em Cores. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, pela audiência. Hoje estamos falando sobre colesterol. Você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui é um serviço de prestação, aqui é um programa de prestação de serviço. Queremos levar orientações, informações para você cuidar melhor da sua vida, ter qualidade de vida, cuidar melhor da sua saúde, ter mais saúde. Hoje estamos recebendo o Dr. Silvio Diopato, médico cardiologista, com 300 mil títulos aqui, né? Daqui a pouco a gente coloca de novo. E a gente está sempre acostumado, doutor, assim, a ver que, poxa, a pessoa que é obesa, nossa, colesterol alto, né? A pessoa que é magra, colesterol baixo, mas às vezes nem sempre é assim. Não. A gente tem um vídeo que vai ilustrar um pouquinho isso e depois o doutor Silvio vai comentar. Vamos ao vídeo? Este é o Leonardo, 21 anos, 74 quilos, praticante de atividade física, mas com uma alimentação não muito saudável. Já o Rafael, de 34 anos, 97 quilos, é sedentário, alimentação totalmente desregrada. Ambos têm características distintas, porém sofrem do mesmo problema, o colesterol alto. Para mim, não foi muito uma surpresa, assim, porque a minha família tem colesterol alto, então dá para perceber que é hereditário. As escapadas, às vezes à noite, em vez de jantar, por exemplo, tomava um lanche, comia um misto quente, tomava junto com o misto quente um refrigerante. Eu procurei um cardiologista por conta do coração e aí o cardiologista pediu a batelada de exame e percebeu que aquelas taxas estavam alteradas, né? A glicose alterada, o colesterol alterado. Então, isso tudo, quem descobriu foi o cardiologista, né? Quando as taxas do LDL colesterol, né, que é o ruim, estão alteradas, nós devemos evitar e praticamente eliminar alimentos que contenham gordura trans, que praticamente são os alimentos industrializados, né? Quase todos eles que a gente chama de alimentos com um tempo de vida alto de prateleiras. Há mudanças no estilo de vida recomendadas por médicos que Leonardo e Rafael adotaram para tentar reverter a situação. Ele passou para mim assim, a regularidade dos exercícios relacionada, né, junto com a melhora alimentar, né? Estou fazendo tratamento faz mais ou menos um ano, comecei a fazer e a dieta consiste em legume, verdura, alimentos orgânicos, alimentos integrais e principalmente o sem glúten, né? E sem açúcar. Até agora nós só falamos do colesterol ruim, não é mesmo? Mas existe o bom também. No caso, o HDL. Concentrações elevadas dele podem proteger contra o infarto do miocárdio. Já concentrações baixas podem favorecer o aparecimento de doenças cardiovasculares. O abacate, que antes era tido como vilão na história, agora entra como mocinho na luta contra o colesterol. O abacate é uma fruta riquíssima em gordura monoinsaturada e ajuda a tratar toda essa parte do colesterol bom, né? Ele eleva o HDL. Então, para pacientes que precisam aumentar o nível de HDL, consumo de abacate, de nozes, castanhas, amêndoas, pinhão, o coco, tanto o pedaço de coco fruta como o óleo de coco ajuda a tratar isso, né? Acaba reduzindo o LDL e aumentando o HDL, que é o colesterol bom. Bom, eu espero que eu tenha bastante força de vontade para poder fazer isso, porque quando a gente tem força de vontade, a gente consegue realmente reverter isso aí, né? Aí, doutor Silvio, a gente viu dois portes físicos, dois jovens, enfim, dois portes físicos diferentes, um mais fofinho, o outro mais magrinho, etc. Assim, e os dois, assim, não tem regra, doutor. O magro e o gordinho e o obeso pode ter colesterol alto. Pode. É importante, nós temos o caso do Leonardo e do Rafael. Exato. Leonardo magrinho e o Rafael gordinho. O Leonardo deixa claro desde o início que ele tem um problema familiar. Aquela história genética que ele carrega com ele. A primeira telinha lá. A primeira telinha, que tem a famíliazinha que segue a mesma, todos com a mesma carinha. Ele está carimbado com essa doença. Então, essa doença vai se manifestar nele, independente dele ter hábitos não saudáveis. Evidentemente que se ele tiver hábitos saudáveis, a agressividade dessa doença vai ser menor. Mas por isso que é importante manter os... Ah, não, eu tenho essa doença, não tem jeito. Então, não, você tem um papel importante. O Rafael, que é o gordinho, ele não tem essa bagagem genética, mas ele tem uma coisa tão importante quanto, que é o desleixo. Ele é desregrado na atividade física, na alimentação, e ele acumulou vários fatores de risco. O diabetes, pela obesidade, como citei ali, que o tecido gorduroso dificulta
a absorção da glicose. Então, nós temos que produzir mais insulina, e isso vai acarretando problemas no nosso sistema cardiovascular. Então, de um lado, que se tivesse uma vida saudável, provavelmente iria morrer de outra coisa, não iria manifestar essa doença. Mas ele procurou o caminho errado. E talvez ele vá se deparar com essa doença em algum momento da vida dele. O Rafael, o Leonardo, esqueci, o primeiro magrinho, isso, ele não escolheu esse caminho, ele ganhou esse caminho lá na concepção, mas existem ferramentas para trabalhar. Continuar com a atividade, ele falou, toda a dieta que ele está fazendo, e talvez, dependendo do grau, da agressividade da doença, ele precise de medicamentos, de terapia medicamentosa, e dependendo do nível, talvez muito agressiva, varia de caso a caso. A gente já vai falar dos tratamentos, né? Dos tratamentos com o doutor Silvio aqui. Mas, doutor, assim, as pessoas estão se manifestando, graças a Deus, é uma prestação de serviço que a gente quer aqui fazer no Vídeo de Saúde. Quase já, gente, 938 médicos entrevistados, graças a Deus, viu? A Maria Gavenda de Confresa, Mato Grosso, acompanhando o programa. Obrigado, Ana Maria, Deus abençoe a senhora. Eu gostaria de saber se a pessoa que tem colesterol, de quanto em quanto tempo ela precisa fazer exames? Pergunta a nossa amiga Dona Maria. De quanto em quanto tempo fazer um hemograma, assim, doutor? Bom, o colesterol nós medimos através do lipidograma. Se você faz o tratamento, toma medicamentos para o controle do colesterol, a gente recomenda de 1 a 2 vezes no ano. Não precisa mais do que isso, desde que ele esteja sob controle. No início de uma terapia, então o paciente chegou hoje, descobri um colesterol muito elevado. Ok, vamos trabalhar a dieta, vamos trabalhar a atividade física e observar a resposta. Não dá para ser em 1 semana, 2 semanas, você vai ter que esperar de 4, 8 semanas, às vezes 12 semanas, para ver a resposta desse paciente. Então, dependendo de caso a caso, você pode necessitar um controle mais curto. Porém, na grande maioria das pessoas, após você conseguir a estabilização dos valores do nível de colesterol, uma medida, 1 a 2 medidas ao ano é mais do que suficiente. Doutor, e como é que a gente pode, assim, começar a entender as formas de tratamento? Bom, o primeiro passo sempre vai ser a dieta e a atividade física. Isso é básico, é básico. Precisa ser atleta? Preciso me tornar um triatleta? Não. Em algumas vezes, eu já tive outras oportunidades de estar aqui, a atividade física não é porque quanto mais atividade física, mais saúde você tem. Existe um limite. Então, para a grande massa da população, o que nós recomendamos são atividades físicas aeróbicas, caminhada, trote. Gostei, adorei, amo correr, não há problema. Mas não é isso que vai te tornar mais saudável do que aquela pessoa que caminha todos os dias. A caminhada diária de 50 minutos, de 40 a 60 minutos por dia, diminui muito o risco cardiovascular. Começa por aí. Mas tem que ser um certo ritmo, né, doutor? Assim, tem que fazer efeito, é só caminhar. Uma coisa é andar, caminhar, você tem uma certa velocidade, doutor? Sim, veja só. A caminhada, a atividade física, independente da intensidade, ela é salutar, okay, independente da intensidade. É lógico que se você consegue aumentar a intensidade dessa atividade física, vai melhorando. Então, quando a gente pega uma curva num gráfico, coloca sobrevida e nível de atividade física, na medida que você vai aumentando o nível de atividade física, você vai aumentando a sobrevida. Chega um ponto que essa curva estabiliza, mesmo que você aumente demais, porque atingiu o nível. Qual é esse nível? Varia de pessoa para pessoa. Então, o que a gente recomenda? Uma caminhada num ritmo forte seria o quê? 5 km por hora. É uma caminhada em que você consegue caminhar, consegue conversar com o seu acompanhante com uma fala ligeiramente entrecortada. Ou seja, você está com esforço físico aí. Isso daí já é um sinal de que você está trabalhando o seu sistema cardiovascular. Ô, doutor, antigamente a gente não tinha a evolução da história da humanidade, enfim. O ser humano, enfim, ele sentia fome, ele tinha que sair para caçar, etc. Né? E a gente vê
até próprios animais, a gente não vê é claro, você vê um elefante, um hipopótamo, eles são por natureza daquele tamanho, né? Mas assim, você vê um leão, etc., eles têm aquele peso normal, doutor, e quando eles têm fome, eles vão caçar, eles não vão... Só que o ser humano, doutor, assim, ele começou a estocar comida na geladeira, enfim, tá tudo lá, tem doce processado cada vez mais, essas industrializadas, enfim. Então, ele não tem mais trabalho de sair para... Então, tá tudo lá, né? Ou seja, houve uma evolução no sentido de piora, doutor, assim, do quadro de colesterol? Eu acho que essa história da evolução humana ela é muito bonita, eu gosto muito dela. O ser humano ele não foi desenhado, a engenharia do ser humano foi feita para ele se manter em movimento, não foi feita para ficar sentado. Corpo em movimento. Quando os nossos ancestrais, a questão de 6 milhões de anos atrás, desceram das árvores e resolveram viver em terra firme e mudaram o hábito alimentar, a gente foi mudando, o nosso corpo foi modificando. Se a gente olhar a barriga de um chimpanzé, ele tem aquele ventre volumoso. Por quê? Ele come vegetais, coisas duras e cruas. O homem, na medida que descobriu o manejo do fogo, transformou a comida. A gente transformou, a gente conseguiu absorver mais nutrientes do mesmo alimento. Por isso que nós não temos aquele abdômen gigante. Nosso intestino diminuiu. Então, a planta do nosso pé modificou tudo, toda a nossa estrutura modificou, mas a gente caminhava quilômetros e quilômetros atrás de comida, atrás de lenha para aquecer o nosso habitat. Na medida que a gente conseguiu controlar a agricultura, desenvolveu a agricultura, que a gente conseguiu modificar o preparo dos alimentos, houve um ganho de qualidade para o ser humano. Por isso que melhorou o nosso cérebro e a gente foi evoluindo. Só que chegou num ponto que chegou o conforto. E aí o conforto tirou toda a nossa atividade física e a gente troca a escada pela escada rolante, pelo elevador, a gente troca o caminhar pelo carro. Tem uma música do Paralamas do Sucesso que é muito legal, que eles falam assim, né? Para enxergar, os olhos vão de bicicleta até onde dá. Para escutar, os ouvidos são como duas panelas, alguma coisa assim. E para caminhar, as pernas estão no automóvel. É uma letra maravilhosa da década de 80, que eu curto muito, Paralamas do Sucesso. Se puder achar, e a gente coloca um pouquinho no ar. É aí. Muito legal. É uma música que não fez grande sucesso, mas a letra dela é muito atual. E é isso, nós trocamos o conforto. Nós pegamos o conforto como meio de vida, como estilo de vida. Né? E isso não é bom para o nosso corpo, porque ele não foi desenhado para isso. Talvez, no processo de evolução, daqui a alguns milhões de anos, a gente seja alguns seres meio tipo do Star Wars, aquele Jabba, aquele bicho gordão, mal consegue se deslocar. Não sei. Ô, doutor, então, e isso aumentou também a indústria farmacológica para tentar responder um pouco a modernidade. A indústria farmacêutica, ela ganha muito dinheiro, mas se não existisse essa... Claro. Né? Não é à toa que a gente vem aumentando a nossa expectativa de vida, década após década, muito em função de uma série de coisas, apesar de todo o conforto da tecnologia, do lado ruim da tecnologia, a tecnologia também nos trouxe muito boas coisas, claro. Como as estatinas, que mudaram a história da doença da aterosclerose, estão mudando, e novos medicamentos que estão chegando. Então, é o papel da indústria farmacêutica. Ela precisa ganhar dinheiro, ela vive disso, desde que ela faça a coisa correta. Entendi. Mas, assim, acima de tudo, doutora, é conjugar, tem um certo momento que você precisa do medicamento, enfim para ajudar, complementar, etc. Mas a grande solução está em nós mesmos, né, doutora? Ou seja, é a mudança dos hábitos, é tirar o corpo do sofá, etc., fazer pequenas caminhadas, começar, porque assim, aquilo que a gente está vendo aqui, está aumentando cada vez mais o índice, enfim, as nossas veias, nossas artérias estão entupindo, porque a gente come, se alimenta de tanta coisa assim, industrializada, não tem onde gastar e vai acumulando. Né, doutor? As nossas crianças não brincam mais. Né? Aquelas brincadeiras de rua não existem mais. E as crianças na escola têm pouca atividade física. E é importante que a gente passe para a criança não a ideia da competição. É evidente que a competição é importante para a criança para motivá-la, né? Mas o importante é criar
o hábito, o prazer da atividade física, de se manter ativa e que aquilo é importante para a formação dela como pessoa no futuro, né? E a gente precisa mudar isso na cabeça das crianças. E é para isso que existe o Vida e Saúde, né? Vou chamar um intervalo na sequência, temos muito mais informações, temos e-mails chegando aqui, perguntas chegando, a gente quer ter o respeito de responder aqui para você ter uma visão até mais completa daquilo que você também precisa. Esse é o Vida e Saúde, que vai para o intervalo. E por ser seu, volta já, é claro, só para você.